Agora, como viabilizar, né, em função de todas essas circunstâncias, de todos esses dispositivos que existem atualmente para se promover uma aula ideal, essa interação entre, então, a neurociência, a educação e educadores? Como aproximar? A aproximação é possível. Os recursos são muito variados, porque nós temos um país muito grande e mesmo dentro da cidade de Campinas nós temos, falando de um tipo de escola, quer seja privada, quer seja da escola municipal ou estadual, com recursos muito diferenciados. Algumas têm o suficiente e outras não. Realmente, o que a professora Dora coloca é muito, muito importante. Não é o recurso. Não basta ter o recurso, tem que saber como utilizar esse recurso. Isso é extremamente importante. A professora Dora, também fazendo uma ligação, coloca o ambiente. Para nós hoje, em neurociência e também na neuropsicologia, o ambiente é um dos principais fatores. O ambiente tem que ser acolhedor, o ambiente tem que ser rico em estímulos. Em estímulos? Que tipo de estímulos? Visuais, auditivos, todos os estímulos sensoriais que o aluno possa ter. Isso para nós, assim, frutifica a ramificação neuronal, o cérebro desenvolve. Em alguns trabalhos que nós já realizamos, a gente observa que, mensurando o quanto se aplica a neurociência intencional ou não intencional nos diferentes níveis de ensino, nós observamos que o ensino infantil é o que mais usa o que a neurociência prega. Porque ali o aluno anda descalço, ele trabalha com a massinha, então ele tem o sinestésico, vai para o parquinho e ele vai cantar, ele vai ter imagens em abundância, quer seja o aniversariante do mês, aquela sala muito colorida, muito afetiva. Tudo isso é abundante. Depois nós chegamos no Fundamental 1, onde ainda continua quase que na taxa de 75, 80% das práticas. No Fundamental 2 corta, ele já não é mais criança. É verdade. E quando chega no ensino médio, o que nós levantamos em algumas escolas de referência da cidade de São Paulo, da cidade de São Paulo, elas aplicam 55% disso. Aí passa a ser uma escola conteudista. Então ela vai dando conteúdo. As de referência. As de referência. As que não, a porcentagem cai. Isso, cai muito. Agora, retomando a sua pergunta, como integrar tudo isso? Como integrar tudo isso? Primeiro, o prazer de ensinar. Se o professor entrar na sala sem a disponibilidade de ensinar e aprender, porque quando a gente ensina, a gente aprende, então ele tem que estar, primeiramente, despido de qualquer coisa. Ele tem que estar muito querendo ensinar e aprender. Como a Dora também coloca, o professor vai lá, ele tem que aprender, ele tem que ouvir as dificuldades de cada um. Porque entre a casa e a escola acontecem muitas coisas. Nós não dormimos na casa do aluno, então de repente tem aluno que, por ignorância familiar, por tipo de criação dos pais, você é burro, você vai ter que catar lata. Então são palavras muito negativas e o aluno já chega diminuído. Nos alunos da região mais da periferia da cidade, eu trabalho com várias prefeituras, o que é que a gente chega também? Ele chega com problemas da noite, que teve um problema na favela, uma invasão, o pai que chegou alcoolizado, perturbou o sono dele, e aí ele entra na sala de aula. Então eu sempre chamo a atenção. O aluno dormiu, o aluno está fazendo uma coisa, não chama atenção. No final da aula, converse com ele. Porque o que pode ter acontecido? Eu não sei. De repente... Muita coisa, hein? Muita. De repente, um familiar acordou, precisou ir para um serviço médico na madrugada, e ele acordou, não dormiu, teve que ir junto, porque não tinha com quem ficar. Ele vai dormir na sua sala. Agora, se eu já romper com ele ali, já estourar com ele qualquer coisa, pronto, a escola está sendo taxada. Não é o professor Nino, o professor A, o professor... Não, é a escola é chata, aquele professor é chato. Então nós temos que ter esse carinho. Não que o professor tenha que ser totalmente paternalista, nós somos educadores, nós temos que formar. Então é bastante complexo, mas é viável. Posso trazer o aluno para mim. O Roberto Chiachik diz que nós temos que formar fios. Então eu tenho, primeiramente, começar
me interagir com o aluno, saber como a professora Dora falou. O que eu sei dele? Nada. Como que eu posso ser amigo dele? Como ele pode gostar de mim? E se ele gostar do professor, se ele for simpático ao professor, ele vai ser simpático à educação. Então, eu tenho que conhecer que time você torce. E aí, como é que foi? O que você fez? Então, começa a ter uma interatividade, que tudo isso predispõe a aprender. Nós não conseguimos conviver com quem a gente não gosta. Essa questão da afetividade que o professor está muito bem colocando, acho que ela é muito importante, né? Como ela é permitida nos anos da infância, na educação infantil, na pré-escola, a afetividade até da troca do abraço, do carinho, e como ela vai ficando com pouco espaço nos anos subsequentes, até deixar de ser permitida com as crianças adolescentes e com os jovens. E isso é um problema também, né? Porque o jovem, ele também precisa, inclusive, dessa coisa do carinho, do tato mesmo, né? Então, esse eu vejo como uma preocupação muito grande. E por aí vai esse conhecimento do professor. Eu sei que o professor tem que ter em foco, né, aquilo que ele quer, a profissão dele exige que ele seja alguém que vai providenciar esse ensino do conhecimento que foi socialmente construído. Afinal, ele está ali na escola para isso. Mas esse conhecimento não é socializado se não houver uma troca, inclusive uma troca afetiva. E para isso eu tenho que olhar no olho do meu aluno, eu tenho que percebê-lo como pessoa, eu tenho que ele me perceba como pessoa. E aí vem um outro aspecto que eu acho que o professor começou a tocar, mas que eu queria destacar, né? Como a gente tem que encarar essa escola. A gente quem? A gente sociedade, a gente família, as pessoas, enfim, que se envolvem. Às vezes a criança vai para a escola já com aquele sentimento de que a escola não é assim tão grande coisa, que o professor, ele é uma coisa menor. A própria família diz isso, né? Quando a gente era criança, se um professor dissesse assim, olha, eu vou contar para sua mãe, você dizia, não, olha, me ponha de castigo, me deixe sem o lanche, mas não vai contar para minha mãe, porque era outra briga lá em casa se os pais fossem advertidos por nossa causa. Hoje, se o aluno chega em casa e reclama do professor, o pai vai lá e vai tomar satisfação. Então, a criança não se sente segura naquele ambiente. Aquele ambiente é considerado pela família e muitas vezes pela sociedade como um ambiente frágil. Se a gente não fortalece a escola, não fortalece aqueles que ali trabalham, que valor a criança vai dar para aquilo que está sendo ensinado, para aquilo que está sendo ali trabalhado? Além de ser reforçada como um ambiente hostil pela própria família, na verdade, não há mais limites, né? Não há mais limites. Esse é um problema muito sério, não só na escola, como no comportamento pessoal fora da escola familiar. Não há limite. Hoje, infelizmente, o filho comunica, ele não pede. Estou saindo. Então, quer dizer, não queremos tolir, mas é uma preocupação, né? Quem ama, cuida. Então, precisa tomar cuidado com isso. Então, a falta de limite, né? Eu comento que o limite é importantíssimo, né? Ai de endurecer sem perder a ternura, já dizia Che Guevara. Então, é muito, muito importante. Sem perder a ternura. Também é muito importante que o pai, ao fazer uma proibição, ele explique por que está proibindo. Não quero por conta disso. Mas como o pai não fala mais, não impõe limite, sobrou para quem impor o limite? Sobrou para a escola. Para vocês. Eu começo a minha aula projetando um enorme não. E eu digo para ele, sabe o que é isso? Não, professor, mas você sabe o que é? Não pode. Porque teu pai não fala não, a escola vai ter que te falar não. Como eu gosto de você e me preocupo com você, eu vou ter que falar não para você. Então a escola torna-se chata. E aí ele já fica. Então eu deixo muito claro que não é uma palavra que existe. Porque infelizmente ficou para a escola. Porque a família dá tudo, só não está dando o que ele quer, que é o carinho. Então é o que eu falo, pega, abraça, fala para mim você é importante, eu amo você.
Tudo isso estabelece um vínculo familiar que vai se estender até a escola. Tá certo. No âmbito da afetividade, a neurociência traz uma informação assim que é muito clássica. Qual? Quando eu conto para os professores, eles falam, pô, professor, mas como que funciona? É criar um ambiente agradável, quer seja no dia a dia da aula, ou quer seja no momento de avaliação. O sistema nervoso, de uma maneira bem simples, todo mundo que está assistindo é capaz de entender. Dentre as suas divisões, tem uma que é autônoma. Ela não depende da nossa vontade. Tem duas partes, uma simpática e uma chamada parasimpática. O simpático, o sistema nervoso simpático, ele te prepara para brigar ou para fugir. Entendeu? É ele que dá ataque cardíaco, que me dilata a pupila, tudo isso é o sistema nervoso autônomo simpático. Quando o aluno vai fazer uma prova, por exemplo, ele está num enfrentamento social. Esperando que ninguém saia na porrada aqui, mas é um enfrentamento social. Lógico. Então ele está simpático. Quando eu vou correr ou fugir, brigar, aonde eu preciso de sangue? Nos músculos, não no cérebro. Então o próprio organismo desvia o fluxo sanguíneo, privilegiando os músculos e deixando o cérebro de ser vascularizado como devia. Não chega oxigênio, não chega glicose suficiente, ele não pensa. Então eu estou pronto para brigar ou para fugir. O que acontece? Nesse momento o cérebro não funciona bem. Então o aluno que entrou numa sala de aula, que o professor é carrancudo, o professor é sério, o professor é durão, ele entrou simpático, porque isso não depende dele. Não é... É o próprio sistema nervoso autônomo dele já deixou ele naquele estado. Então, como o cérebro está privado parcialmente de oxigênio e glicose, ele tem dificuldade de aprender. Na prova, o que acontece na prova? Eu estou com aquele medo. Isso, aquele medo, aquela... Por quê? Porque eu estou simpático, estou cheio de sangue no músculo, o cérebro não tem. Eu desisti, acabei. Entreguei a minha folha, saí ali e falei, professor, eu lembrei, posso responder? Não, você já entregou. Acabou. Mas por quê? Porque quando ele entregou, desligou, você não está mais simpático. Eu acabou sei, a prova. já acabou. É o que popularmente se chama de branco. Ai, me deu branco. O branco é a ansiedade. A ansiedade é um dos maiores inimigos que nós temos da aprendizagem. Percebe? Então, isso é uma pequena informação que a neurociência traz para o professor. Dê um sorriso. O sorriso abre mais do que a boca. O sorriso abre portas. Em qualquer lugar, eu chego aqui, você está de cara amarrada, eu falo, não sei o que aconteceu, deixa eu fechar a minha. Eu recuo, eu já vou indo para o lado simpático, me defendo. Se você está sorridente e tal, puxa, que eu posso estar, eu cheguei com o problema, mas eu te encontrei com a alegria, com a afetividade, eu mudo. Então, é isso que a escola precisa tomar esse cuidado, de estar sempre aberta, de estar sempre afetivamente receptiva, carinhosamente. Então, são pequenas coisas assim que a neurociência traz para o professor e ele vai mudando. E automaticamente os alunos também vão alterando seu comportamento. Então, isso é uma coisa Agora, é interessante isso, né? Como essas duas coisas caminham juntas. Que é a questão do não, né? Que o professor acaba de dizer. Então, ser receptivo, ser agradável, não significa ser permissivo. Isso. Né? Não é isso? Então, é a questão. Aqui, nada pode? Ou não pode nada? Não, mas tem coisas que não pode. E não pode por quê? Pelo seu bem, pelo bem seu, pelo bem da nossa classe e porque nós estamos prevendo coisas tantas que a gente tem que fazer. Então, e aí que está o equilíbrio do professor, né? Perceber em que momento, de que maneira pode ser, tudo isso pode ser equilibrado, pode fazer parte daquele ambiente. Tá, né? certo. Professora Dora, professor Nino, eu vou pedir licença, na verdade, para dar uma paradinha nesse nosso programa, tá bom? Ok. Mas no próximo bloco a gente continua conversando sobre a importância da neurociência na educação. É só um instantinho.